Tudo bom, alunos? Aqui quem fala é o professor Jones Pobel. Nesse momento, vou falar com os alunos do 6º ano. Vamos estudar o sistema respiratório. O que considera o sistema respiratório? Primeiro, vamos entender os órgãos responsáveis por esse sistema. Então, os órgãos que nós temos são os pulmões, que são dois órgãos que existem em nosso corpo, que faz com que o sistema respiratório funcione. E temos também as vias respiratórias que encaminham o ar até os pulmões para ser feito a troca gasosa. Então, a respiração nada mais é do que um processo de troca gasosa que existe dentro de um órgão, e esse órgão se chama pulmões. Por onde que passa? Pelas vias respiratórias. É o que nós vamos entender hoje. Os pulmões possuem partes, né? Então, nós temos a parte externa do pulmão, que se chama pleura, que é uma membrana que envolve os pulmões. Nós temos o pulmão esquerdo, que possui, né, pequenos lados, né? Ele é um pouco menor do que o direito e tem 2 lóbulos. Embaixo do órgão pulmão, nós temos o diafragma, que é o músculo que se separa da caixa torácica da cavidade abdominal, aonde também posso dizer para vocês que exerce uma grande função no processo de inspirar e expirar, que nós vamos entender. Já o pulmão direito, ele é ligeiramente maior e tem 3 lóbulos. Então, a diferença do pulmão esquerdo, 2 lóbulos, e o pulmão direito, nós temos 3 lóbulos, tá? E aí um pouco mais sobre a estrutura interna dos pulmões. Então, vem através da via aérea, traqueia, a pleura, que eu falei para vocês anteriormente. Dentro do pulmão, nós temos o brônquio, que é uma ramificação que se chama bronquíolos, costelas, né, que é a estrutura torácica que nós temos, o músculo intercostal, que pega das costas para frente, e o diafragma, tá? As vias respiratórias é de extrema importância também para entender. Então, começa nas fossas nasais, no nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. O conjunto de canais que conduz o ar do exterior até os pulmões. Então tá lá, ó, laringe, traqueia, brônquios, que é um sistema de condutores de ar, tá bom? Mas, quando se fala do sistema respiratório completo, nós temos essa sequência em vermelho: fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. Nas extremidades do bronquíolos, nós temos os alvéolos. Mas aí uma sequência onde nós temos que entender a localização das estruturas das vias aéreas, né? Fossas nasais, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, diafragma. E aí nós temos aí a parte menor do sistema respiratório, aonde tem as terminações dos bronquíolos. Nós temos essas bolinhas, que lembram, sabe o quê? Couve-flor, né? Aquele brócolis, aquela couve-flor, o brócolis também, mas a couve-flor que tem onde a gente se alimenta, né? Quando tira daquela estrutura maior, nós temos ali aquelas bolinhas desse vegetal, que seriam os alvéolos. Um cabinho onde vem, se conecta, né? Seriam os bronquíolos. Antes dos bronquíolos,
vem os brônquios. Então tá aí a menor parte, a menor porção do sistema respiratório, que é os alvéolos. E como funciona a respiração em si? Então existe a ventilação, processo através do qual o ar se movimenta para dentro e para fora dos pulmões. Então existe a contração dos músculos, diferença de pressão. Então aumenta a pressão quando se faz a respiração. O ar desloca-se das altas pressões para as baixas pressões. Então está aí o processo de ventilação. E no processo de ventilação, nós temos as duas palavras importantes para o funcionamento do sistema respiratório, que é inspiração, aonde recolhemos o ar para dentro dos pulmões, e a expiração, que é a saída do ar dos pulmões. Observe na primeira imagem que nós temos o pulmão expandido, inspiração. Embaixo existe o que? O diafragma, que fica reto, né? Porque quando ele está na expiração, nós vamos ver que ele fica curvado. Então, quando você inspira, você expande o ar dentro dos pulmões, o diafragma ele fica mais reto, né? Vamos dizer assim, nós forçamos ele a ficar em um movimento que não é normal. Quando ocorre a expiração, a saída do ar dos pulmões, observe a imagem do diafragma, né? Ele fica relaxado. Então, primeiro, o diafragma contraído e na expiração ele fica relaxado. Essa é a diferença que nós temos que entender. Então, tá aí, inspiração e expiração. O movimento de diafragma é de extrema importância de entender a diferença em cada um desses processos. Então, na inspiração, contração do diafragma e dos músculos intercostais. Diafragma baixo, externo e as costelas são elevadas, né? Os pulmões dilatam, aumentando de volume. Diminuição da pressão do ar intrapulmonar. O ar entra até os pulmões. Tá aí, inspiração. Já no processo de expiração, relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma sobe, o externo e as costelas retraem, os pulmões contraem e diminuem de volume. Aumento da pressão do ar intrapulmonar. O ar sai dos pulmões. Expiração. E aí, por que devemos inspirar o ar pelo nariz? Então, existe essa necessidade de sempre inspirar o ar pelo nariz. Ao passar pelas fossas nasais, o ar é filtrado. Então, os narizes exercem a função de filtrar o ar, que seria o quê? Os pelos que existem no nariz. O ar também ele é aquecido. Então, as fossas nasais são muito irrigadas por sangue, o que aquece o ar. Então, o ar fica quente, ele entra quente no nosso corpo. E, além de ficar quente, ele é umedecido. Existe bastante umidade nas fossas nasais. Então, por esse motivo, que nós temos que inspirar pelo nariz. Ar é filtrado, ar é aquecido e o ar é umedecido. E agora, alunos, para a gente finalizar, a troca gasosa ela ocorre nos pulmões, principalmente nos alvéolos, aonde nós temos um nome chamado de hematose pulmonar, que consiste na troca gasosa que ocorre nos alvéolos pulmonares. Então, os alvéolos pulmonares, eles são bolinhas aonde nós vamos ter o oxigênio que vai passar
para uma célula chamada hemácia. Esse oxigênio ele é substituído por gás carbônico. Então, entra na hemácia, né? O gás oxigênio e sai o gás carbônico. Então, observe o movimento que ocorre da seta azul. Essa bolinha HB nada mais é do que a hemácia, a célula que está na nossa corrente sanguínea. Ela vem carregando o CO2. O CO2 entra nos alvéolos, ao mesmo momento sai dos alvéolos e entra na célula o oxigênio. E aí nós temos a troca gasosa completa e a célula hemácia leva o gás oxigênio para todo o corpo, para todas as outras células do corpo. Então, a troca gasosa ocorre nos pulmões, na menor estrutura chamada alvéolos. A célula hemácia captura, deixa o gás carbônico e captura o oxigênio e leva para uma célula lá da ponta do dedo para fazer a entrega do oxigênio para que seja utilizado nas células, tá? Então, o CO2 sai do sangue para os alvéolos e o oxigênio faz o caminho inverso. Quer dizer o quê? Volta para onde ele veio, da onde que ele veio, levando o oxigênio. A estrutura chamada HB nada mais é do que hemoglobina, que liga o oxigênio formando a oximoglobina. É uma substância que existe dentro das hemácias, tá? O sangue arterial ou sangue oxigenado. Então, quando ele recebe a hemácia, junto com a substância hemoglobina, que se une com o oxigênio, passa a ser esse sangue arterial ou sangue oxigenado. Já a carbohemoglobina, que é a mesma substância que existe nas hemácias, se une com o CO2, o gás carbônico, ele é ligado e transportado para uma estrutura externa. Observe que essa ligação ela não é uma união fixa dentro da célula. Você observe que ele transporta, mas de uma forma externa, né? Porque a carbohemoglobina ela é fatal. Então, se ela realmente oxida essa célula, ela mata a célula. Então, é um transporte momentâneo, rápido, ligeiro, tá bom? Então, tá aí essa forma onde onde ocorrem as trocas gasosas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E tome muito cuidado com fumaça, porque a fumaça, quando se tem incêndio, ela faz com que esse processo da carbohemoglobina ocorre, né? E as pessoas morrem sem ter o ar puro, acaba tendo o ar sujo indo para dentro dos pulmões, e essa união, quando ela ocorre, é fatal, não tem como separar mais. Então, por isso que o próprio corpo, quando transporta, ele transporta de uma forma mais segura. Mas quando tem um excesso desse ar entrando na inspiração e não na expiração, é isso que vocês têm que entender. Então, quando se inspira muito gás carbônico, né, nós estamos fazendo com que os alvéolos fiquem cheios de gás carbônico e a célula que tem a hemoglobina absorve esse gás carbônico, fazendo com que as células ficam com o gás carbônico somente dentro do corpo e não entra gás oxigênio. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado quando se tem incêndio, fumaças em excesso, que pode sim contaminar nossas vias aéreas, principalmente os pulmões, aonde nós temos o transporte dos gases, onde as hemoglobinas que estão dentro das hemácias pode sim somente fazer troca gasosa com gás carbônico e a pessoa acaba morrendo. Então, por isso que o ar tem que ser puro, limpo, né? Tá bom? Obrigado, alunos!